Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Na Volta Eu Te Conto. Já estamos aqui no episódio 14, galera, como passa rápido, né? Gente, pro episódio de hoje eu quero começar com duas perguntas. A primeira é se vocês acreditam naquele ditado de que as palavras têm poder. E a segunda que eu quero perguntar é se vocês têm sido gentis com vocês mesmos. Tá? E por que eu acho que essas duas coisas têm relação? Nos episódios passados eu falei sobre viagens que eu fiz sozinho e eu falei que eu ia trazer alguns assuntos relacionados a isso. E no episódio de hoje eu vou falar sobre a primeira viagem que eu fiz sozinho, que foi para Salvador em 2021 ou 2022, eu acho. Foi um pouco depois da pandemia, quando as coisas já estavam melhor, já tinha vacina e tudo mais. Aí eu guardei um dinheiro naquele período e fui fazer uma viagem para Salvador. Fui sozinho, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei hospedado num hostel. E daí é aquilo, né? No hostel eu já conheci um monte de gente e fiz um monte de amizade logo no primeiro dia, né? E é muito louco quando tu tá viajando nessas situações de ficar hospedado em hostel, porque tu cria umas conexões muito mais rápidas e profundas com as pessoas ali, porque a maioria das pessoas também tá nessa situação de tipo, tá viajando sozinho, tá mais vulnerável, tá buscando conexões. Eu tive uma conversa um tempo atrás com a minha amiga Fabi, que é minha colega de trabalho, minha amiga também, que também gosta muito de viajar sozinha, fica em hostel, e a gente tava falando como é louco quando você viaja sozinho e esse ambiente de ficar em hostels, de conhecer as pessoas e como, sei lá, as conexões são muito mais fáceis nesse ambiente, porque todas as pessoas ali estão buscando ou estão dispostas a ter essas conexões também, porque, enfim, estão viajando sozinhas, estão dispostas a sair da zona de conforto e querem viver experiências novas nesses lugares. Então eu acho que é uma coisa muito legal. Esse rolê de viajar, de ir pra hostel, de ficar hospedado, né? De, enfim, abdicar de alguns confortos pra ficar hospedado nesses lugares, mas que em contrapartida você vai criar conexões ou tem a facilidade de criar conexões, né? Muito mais rápidas e profundas. E tá, aí eu ia ficar 10 dias ali em Salvador e eu tava muito preocupado se eu ia conseguir fazer amizades no hostel, como que ia ser tudo, sabe? E no primeiro dia, logo de cara, eu já conheci um grupo de pessoas que ia ficar um período parecido com o meu ali, e aí a gente já foi dar vários rolês juntos, conhecer vários pontos turísticos, várias praias, e foi muito legal. Nessa viagem, eu também ia passar a virada do ano lá, nesse hostel lá em Salvador, né? Já que num dos últimos episódios a gente falou sobre virada de ano, passar a virada em lugares novos, viagens e tudo mais, né? Esse foi um ano que eu fui passar a virada lá. Então também tinha toda essa vibe de, tipo assim, passar a virada do ano num lugar diferente, com pessoas diferentes que eu não conhecia. E era a primeira vez que eu tava fazendo isso, né? De viajar no ano novo sozinho. Então eu tava um pouco, assim, nervoso com relação a isso. Mas, felizmente, fiz muitos amigos lá, assim, amigos que eu tenho contato até hoje, que eu converso até hoje, e que tornaram essa viagem muito especial. Mas tem uma coisa que me marcou muito nessa viagem, que foi ali próximo do dia da virada. A gente estava sentado, acho que foi até no dia da virada, se não me engano, no dia 31 pro dia 1º, né? A gente tava fazendo uma ceia ali no hostel com as pessoas, e eu tava com esse grupinho de amigos que eu tinha feito, e a gente tava conversando, né? Sobre coisas assim, metas, objetivos e coisas que a gente gostaria de mudar pro próximo ano, assim, sabe? E assim, eu não sei se eu me considero 100% um jovem místico, mas eu tenho muita curiosidade e respeito sobre tudo, assim, sobre, né, vários tipos de crenças e, enfim, diferentes das minhas, assim, né? E aí, nesse grupo, obviamente, tinham pessoas que acreditavam em coisas diferentes que eu, que tinham filosofias de vida diferentes, né? E aí, uma das meninas que tava lá, que tipo assim, eu nem tinha tido tanto contato assim com ela, mas que
a gente tava conversando naqueles dias, né? E aí uma delas, não essa menina que eu vou retornar daqui a pouco, mas uma outra menina ia ir pra uma festa. Nem todo mundo ia ir pra uma festa na virada. E eu tava disposto a ir pra uma festa, assim, né? E daí, só que eu tava na dúvida. E daí o pessoal começou, vai pra festa, vai beijar, vai começar o ano bem, nananã. E eu, mais uma vez, me autocancelando, respondi na mesma hora, tipo assim, ai gente, nem pensar, não vou beijar ninguém hoje. E daí as pessoas perguntaram, tá, por quê? Tu tem namorado? Tu não quer ficar com ninguém? Qual é que é? Daí eu falei, não, eu só acho que ninguém vai querer ficar comigo. Nossa, daí essa menina, ela, não a que me convidou, essa outra, ela instantaneamente me deu um fecho. Ela falou assim, falando desse jeito, tu realmente não vai beijar ninguém. Daí eu, tipo assim, até tomei um susto com a agressividade com que ela falou isso, né? Mas, né, enfim, daí eu fiquei, tá, tudo bem. E daí ela continuou, sabe? A fala dela, ela falou bem assim, eu acabei de te conhecer. No vídeo do YouTube, que legal, parece a Madhouse, parece a Megaforce. Ela falou assim, eu acabei de te conhecer e tu é uma pessoa muito gentil com todo mundo que tá aqui no hostel. Mas tu só não é gentil contigo mesmo. E aí ela falou assim, eu acredito que as palavras têm um poder. Que tudo que a gente fala pro universo, ele escuta e ele atrai. Gente, aí eu me arrepiei, naquela hora eu já me arrepiei, né? Até hoje eu me arrepio um pouco lembrando disso, sabe? E aí ela continuou, ela falou assim, eu acho que quando tu pensa coisas negativas, tu precisa exercer o silêncio. Tanto que esse é um dos meus objetivos para esse ano novo que tá começando. Ela falou, eu também sou uma pessoa que às vezes eu me trato muito mal e eu preciso começar a exercer o silêncio, de tipo assim, às vezes a gente pensa coisas negativas sobre nós mesmos, mas mesmo que isso passe pela nossa cabeça, a gente não pode verbalizar e falar isso em voz alta. Porque tudo que a gente joga pro universo, ele vai trazer pra gente, ele escuta. Aí ela meio que alugou um triplex na minha cabeça. Porque daí ela falou assim, por que tu é tão gentil com os outros, fala coisas tão bacanas pros outros, e quando é pra ti mesmo, tu fica falando, que ninguém vai te querer, que tu não é bonito, que tu não é legal. Fica falando essas coisas pra se diminuir. Daí ela falou, tu precisa ser tão gentil contigo mesmo quanto tu é com os outros. E falar as coisas positivas pra ti também. Pro universo ouvir e te trazer essas coisas. E aí, eu sei que isso é meio óbvio, mas essa era a primeira vez que alguém tava me falando isso diretamente, sabe? Eu acho que uma coisa é alguém te falar, as palavras têm poder, seja positivo, não. Outra coisa é alguém que acabou de te conhecer, que te conheceu há poucos dias, já fez uma análise sobre o teu comportamento e sobre, tipo assim, como tu trata os outros e como tu se trata, sabe? E aí eu percebi que realmente nos últimos dias eu sempre falava coisas muito boas pros outros e quando era a minha vez eu falava que eu não merecia, que não era pra mim, que eu não ia conseguir, que as pessoas não iam me enxergar como uma pessoa bonita e tudo mais. E daí ela falou, se tu vai ir pra essa festa, tu tem que falar assim, sim, hoje eu quero ficar com alguém, hoje eu vou ficar com alguém, eu sou uma pessoa muito bonita, sou atraente, as pessoas me acham bonita. E isso vai acontecer. Porque se tu fica falando, que tu não vai ficar com ninguém, que ninguém vai te achar bonito, que ninguém vai te querer, tu nem precisa sair de casa, porque isso realmente não vai acontecer. Se tu não tá verbalizando isso, se tu não tá acreditando nisso, ninguém mais vai acreditar. Se tu não se enxerga como bonito, ninguém mais vai te enxergar. Gente, mas ela assim, mas ela me arrebentou, ela me detonou. Eu que pedi uma virada de ano tranquila, já comecei tomando esse fecho. Mas tipo, é óbvio que é engraçado, tô falando num tom assim meio que de deboche agora, de que ela acabou comigo, mas ela real tava me dando um conselho, ela tava adquirida, assim, sabe, me dando uma lição e falando tipo, eu acho que agora, por esse ano, todo mundo que tá aqui no hostel, todos nós, não só eu, não só o Gia, a gente precisa começar a pensar assim, toda vez que algo não tão positivo passa pela nossa cabeça, deixa esse pensamento seguir como pensamento. E vamos falar só as coisas que realmente são positivas e que a gente quer atrair pra gente. Nossa, e tipo assim,
depois dessa conversa, isso me marcou muito, assim, sabe? Eu sempre lembro disso. Toda vez que eu penso algo negativo sobre mim, que eu não vou conseguir, que não vai dar, etc. Eu sempre lembro dessa conversa que eu tive com essa menina, que eu não lembro se é Thaís ou Tainá o nome dela. Mas enfim, era uma pessoa que eu conheci no rosto, que eu convivi por, tipo, menos de uma semana, mas que o pouco convívio que a gente teve já foi o suficiente pra me marcar até hoje, sei lá, 4 ou 5 anos depois. Imagina só, né? Então isso também é pra mostrar um pouco como às vezes a gente impacta a vida das outras pessoas e nem percebe, sabe? Mas essas coisas que ela me falou eu guardo muito no meu coração, assim, porque eu passei a acreditar muito nisso também. Comecei a ter cuidado sobre as coisas que eu falo sobre mim mesmo em voz alta e pros outros. E por que eu tô falando isso? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas ao nosso redor, tipo, é meio que uma... Meio que talvez a gente meio que banalizou isso e hoje em dia a gente fala, tipo assim... Ah, alguma coisa deu errado, fala tipo assim, ah, eu vou me matar. Ou tipo assim, ah, eu vou não sei o quê. Ah, eu vou nananã. Tipo, transforma num desastre e fica falando coisas super negativas e violentas pra si mesmo, assim, sabe? Por mais que seja de brincadeira às vezes, sabe? Então eu tenho muito cuidado em falar essas coisas em voz alta, mesmo por humor, assim, sabe? Eu acho que sim, as coisas têm um peso, assim, acho que o universo nos ouve, acho que a gente atrai muitas coisas que a gente fala. Um outro exemplo disso é o meu amigo Alex, que trabalha comigo hoje em dia, né? E ele conseguiu esse trabalho ali antes do que eu. E aí quando ele conseguiu, eu falei, ai amigo, eu quero muito um dia trabalhar ali também. E aí ele me relatou uma história de que, tipo assim, quando ele estava trabalhando num outro lugar antes de trabalhar ali, ele sempre passava de ônibus na frente do nosso atual trabalho. E toda vez que ele passava de ônibus ali, ele falava, um dia eu vou trabalhar ali, em breve eu vou trabalhar aí, daqui a pouquinho eu vou trabalhar ali. Né? Todo dia ele falava isso. E aí um dia a gente foi correr e ele me contou isso. Aí eu falei, caraca, que bizarro. Então ele tava verbalizando isso muito antes de acontecer. E olha só, deu certo. Gente, vocês vão dar risada, mas eu copiei ele. E aí toda vez que eu passava lá na frente do meu atual trabalho, eu olhava e eu falava assim, em breve eu vou trabalhar ali. Logo eu vou trabalhar ali. Muito em breve eu vou trabalhar ali, eu vou conseguir. Gente, pouquíssimo tempo depois surgiu a vaga em que eu me inscrevi e que eu fiz a entrevista. E logo depois eu fui aceito, assim, sabe, para trabalhar ali. Ah, e daí vocês vão dizer, ah, sim, mas é uma coincidência. Ah, não. Sim, talvez seja uma coincidência, talvez pode ser. Mas eu quero muito acreditar que as palavras que eu falei e o fato de eu acreditar em mim mesmo e acreditar que eu ia conseguir e verbalizar essas coisas fizeram com que eu conseguisse. Porque acho que quando a gente verbaliza também tem isso, né? De a gente tá falando em voz alta, ou seja, tu precisa pensar, tu precisa, sei lá, mover teus músculos, e pra mover teus músculos tu tem que acreditar no que tu tá falando, e pra teu corpo fazer todo esse empenho, assim, eu acho que são várias etapas que, sei lá, acho que isso move alguma coisa dentro da gente também, sabe? Essa vontade de querer e de fazer dar certo, assim, sabe? É óbvio que não é só falar também e não fazer nada, é óbvio que eu fui atrás, que eu fiz muitas coisas, que, enfim, né? Eu me apliquei para esse meu trabalho várias vezes, né? Não foi tipo assim, uma vez e deu certo. Mas eu acho que o falar em voz alta, verbalizar esses sentimentos, as vontades, as coisas que a gente merece, isso tem um poder sim pro universo, eu acho, sabe? Então, desde aquela viagem que eu tive para Salvador e dessa virada de ano, eu me tornei uma pessoa muito mais positiva comigo mesmo. Tipo, muito mais positiva. E aí depois eu comecei a me fiscalizar, né? Depois que eu tive aquela conversa, eu comecei a me fiscalizar. E eu realmente era uma pessoa que falava muita coisa ruim pra mim mesmo, sabe? Tipo, de que não ia conseguir, de que não ia dar certo, de várias coisas assim. E era uma coisa que eu não percebia. Então, às vezes, se a gente não percebe, a gente fala muita coisa ruim pra si mesmo, fica involuntariamente desejando muita coisa ruim pra si mesmo sem nem perceber.
Então é um ato também de, tipo, se policiar, se perceber quando é que a gente tá sendo negativo, né? E aí exercitar esse silêncio de, tipo, tá, às vezes o dia não tá muito bom, às vezes tu não tá se sentindo tão bem, mas, tipo assim, não deixa isso sair dos teus pensamentos, tipo, e se tornar palavras, assim, sabe? Eu acho que essa é uma mudança, tipo, muito, muito, muito válida. Eu acho que eu também percebi que depois que eu comecei a ser uma pessoa mais positiva comigo mesmo, várias coisas começaram a mudar pra melhor, assim, sabe? Então eu acho que se é uma coisa que vocês não fazem ainda, é um teste que vale vocês fazerem. Então convido vocês a fazer esse experimento de tentar verbalizar e falar coisas mais gentis para si mesmo, sabe? E só pra concluir, eu tô quase chegando em casa, só pra concluir isso, eu tenho muito medo, na real, que vocês me considerem uma pessoa que é um exemplo de positividade tóxica, sabe? Mas eu juro que eu não sou assim. Eu acredito, sim, que eu sou uma pessoa bem positiva, talvez acima do normal. Mas tem dias que realmente tá tudo uma merda, a gente tá triste, e é isso, e tá tudo certo também, sabe? Mas eu sempre tento espalhar coisas positivas, sabe? E justamente por causa disso, sabe? Acho que se tem algo negativo, pode ser que não esteja bom, que eu esteja insatisfeito, que eu esteja infeliz, mas é um pouco mais difícil de eu verbalizar do que quando as coisas estão boas, ou quando eu quero fazer um elogio, ou quando eu quero falar algo mais positivo, sabe? Então eu sei que tem essa diferença, tipo, eu tenho mais facilidade em falar coisas positivas do que coisas negativas. E isso tem muito a ver também com tudo isso que a gente estava falando até agora, de que eu tento verbalizar sempre muito mais coisas positivas do que coisas negativas. Não só pra mim, mas para as pessoas ao meu redor também, sabe? Essa era uma história que eu tava há bastante tempo pensando em trazer pra vocês, que eu sempre falava, vou gravar um episódio do podcast pra falar sobre isso, porque eu acho muito legal. E é um exemplo de uma coisa real, assim, que eu vivi, que eu não tava esperando, num lugar que eu não tava esperando, num momento que eu não tava esperando, com pessoas que eu não tava esperando, sabe? Então é mais uma coisa que eu digo assim, gente, se colocar em situações fora da zona de conforto, em lugares novos, com pessoas novas, isso às vezes pode transformar a nossa vida, pode nos apresentar novas perspectivas, né? Então esse é um exemplo muito legal, assim, de algo que eu guardo dessa viagem, sabe? Para além dos lugares lindos que eu visitei, das praias, do sol, dos momentos divertidos e dessas amizades que eu fiz. Tipo, ainda tem esses ensinamentos, assim, que realmente moldaram um pouco a minha vida pós essa viagem. E de que até hoje eu tento ser ainda mais positivo, sabe? Então é isso, galera. Eu tô chegando em casa agora. O episódio tá chegando ao fim. Mas deixem nos comentários se vocês acreditam também que o universo nos escuta, que as palavras têm poder. E se vocês têm alguma história parecida de alguma situação em que vocês foram super positivos e verbalizaram essas coisas e isso de fato aconteceu, sabe? Eu tô bem curioso para saber mais sobre vocês. Então é isso, galera. Fiquem bem, tenham uma ótima semana e a gente se vê na semana que vem. Beijos!